Olá, aqui é a Elisa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse aqui é o canal de conteúdos para o meu blog, o Aquela Liz. Ele é um blog onde eu, escritora de gaveta, escritora de sótão, boto ali minhas reflexões, meus exercícios criativos e algo bacana, espero, que possa contribuir aí para o seu pensamento. Esse blog é uma continuação de um blog que, enfim, nutri e foi muito importante para mim lá nos meus dizetantos, 20 e poucos, chamado Um Copo de Vinho Tinto. E aí agora nos 30, o Aquela Liz vem suprir essa minha necessidade de ter um espacinho aí para extravasar uns pensamentos e uns sentimentos que ficam aqui atordoantes. E o dessa vez não é menos atordoante, eu acho, é a ideia da morte, né? Vocês devem ter visto aí no título, eu vou falar sobre memento mori hoje. Essa é uma expressão no latim que funciona, pode funcionar como uma lembrança para todas e todas nós de que a gente vai embora, né? Todo mundo, todo ser vivo aqui, ele em algum momento vai passar por esse portal, seja para lugar nenhum, seja para um lugar melhor, seja para um lugar pior, depende aí da sua crença, mas o fato é que todo mundo sabe que vai passar por esse portal da morte, mas a gente fica ignorando, né? Fingindo que não tá vendo isso, não fica pensando muito nisso, até porque é feio, meio que pega mal socialmente, pá. Pode ser tido como alguém meio mórbido, né? Alguém que tá matando a alegria do momento. Porém, isso eu acho uma das contradições mais bonitas do ser humano. A gente, ao mesmo tempo em que evita falar do assunto, permeia a vida inteira, né? Todas as nossas decisões com esse temperinho aí do medo da morte ou da nossa relação, né, com a morte. Bom, mas por que eu tô falando disso? Nos últimos dias, gente, eu fui confrontada aí de novo, mais uma vez, com esses momentos da vida, com essas situações que vêm e são tipo Saturno batendo na porta mesmo, com a sua foice, sabe? Falando assim, e aí? O que está sendo feito da vida que te foi dada? Afinal, em algum momento ela acaba. Eu acho interessante, porque foi exatamente num período em que aconteceram lá as eleições norte-americanas, né? E eleições naquele país a gente sabe que reverberam no mundo ocidental como um todo, acho que no globo como um todo, e a perceber, né, o acirramento da polarização, da cisão entre pessoas, entre quem está certo, quem está errado, quem está de um lado, quem está do outro, né? Quem está da direita, quem está na esquerda. O aprofundar aí dessa questão me lembrou algo que talvez seja, assim, o que de mais bacana eu tenho a deixar. Caso eu me vá amanhã ou, enfim, independente do momento em que isso aconteça, tem uma mensagem, né, de tantas que eu investiguei, pesquisei, procurei saber, ouvi, né, de contação de caso das pessoas, de tantas verdades, supostas verdades, visões de mundo, perspectivas, aquela que tocou meu coração, sabe, e que eu gostaria de compartilhar com o mundo e cuja mensagem eu gostaria que não se perdesse nunca, é a mensagem múltipla, plural e muito oposta a essa ideia da dualidade, que também serve, né? Eu espero conseguir nesses minutinhos aqui explicar por que a dualidade também serve, onde ela não serve, essa coisa de resumir as situações, as pessoas, os contextos, há duas opções, né? Ou isso ou aquilo, ou você está de um lado ou você está do outro lado. É uma forma da mente humana resolver problemas, porém não a única, e talvez não aquela que é adequada a todo e qualquer cenário. E aí, para quando essa forma de lidar com as coisas não funciona, eu amo ter à mão o pluralismo, a diversidade profunda que a linguagem do tarô me proporciona. Então, por isso que o título é Memento Mori. Provavelmente eu pus esse título, né? Memento Mori, tarô para tempos de guerra, ou tarô em tempos de guerra. Que é uma contradição em si mesma para mim essa frase. Eu vou falar disso. Como é que tempos de guerra pedem que a gente se posicione, né, de preferência
com o mínimo de opções possível, né? Um lado, outro lado, no máximo um terceiro lado, um em cima do muro, enfim. No máximo 3, né? Passou disso, tá complexo demais para a gente gerir isso, tanto de posicionamento, de visões, de vieses. Então, bom, se a guerra, se períodos tensos da história da humanidade, das relações humanas, da sua relação aí com o vizinho, família, marido, esposa, amigos, se nos momentos tensos o que a nossa mente busca, o que a gente busca é simplificar, diminuir as opções, talvez para facilitar a escolha, talvez hajam outros momentos em que o melhor e a forma mais humana de lidar com as situações e mais verdadeira, por que não, seja considerar que não há só 2 caminhos, mas uma infinidade de opções possíveis. Várias posturas, visões, pontos de vista envolvidos nessa história. E olha, eu me arrisco a dizer que se a gente olhar bem de perto, ou bem de um ponto de vista cada vez mais profundo, todas as situações aí que você puder imaginar, que a princípio você só vê 2 caminhos, 2 ou 3 caminhos, 2 ou 3 lados para essa história, para essa disputa, para essa guerra de pontos de vista aí. Me arrisco a dizer que se você se aprofundar um pouquinho, se você olhar um pouquinho mais de perto, você vai ver que na verdade há muitas opções, há muitos caminhos, e não só 2 ou 3. Há várias formas, né? Quase um caleidoscópio aí, de observar um mesmo ponto, uma mesma história, uma mesma situação. E a partir daí, de posicionar-se e de tomar decisões. Isso é uma das principais coisas que o tarô me ensinou. Não, a principal coisa que ele me ensinou não foi a ver o futuro, nem investigar as constelações das relações humanas no passado, não, nada disso. A principal, eu ia falar cura, mas acho meio clichê, né? Vamos falar, a principal abertura de visão, de caminhos, que aprender a linguagem do tarô me proporcionou e me proporciona, é perceber que há milhões de formas de se posicionar em relação a cada assunto, a cada situação. E o melhor é que cada forma de ver a situação vai ser mais adequada para cada contexto. Mas isso vai ficar mais claro lá para frente, eu espero. Primeiro vamos ficar um tiquinho mais nessa encruzilhada aqui, ó, e foi por isso que eu escolhi essa imagem para representar o texto de hoje, o texto falado. Tem uma mulher, me identifico super, bem ali no meio de uma encruzilhada, né? E a princípio, você pode olhar para essa imagem e pensar que essa mulher tem 2 opções, ou 3, né? Ela pode voltar aí pelo caminho de que ela veio, mas ela pode ir para a direita, ou ela pode ir para a esquerda. Dessa forma, ela estaria repisando os caminhos já feitos de outras pessoas, em outros momentos. Ela estaria sendo uma continuidade, alguém que continua fiel a essa espécie de tradição que os passos vão criando sobre a terra, sobre a grama, até que reste apenas esse caminhozinho árido. Um de onde ela veio, um à esquerda e um à direita. Mas será mesmo que ela só tem essas opções? É como eu dizia, talvez num primeiro olhar superficial, desatento, ou que quer resolver logo a situação, né? Quer decifrar logo a imagem, a partir desse lugar a gente pode dizer sim, que só há 3 caminhos possíveis. Ou 2. Para quem seja aí muito, muito contrário a qualquer possibilidade de retornar, voltar atrás, dar um passo atrás na vida. Conheço gente assim. Mas enfim, dá para dizer que só há esses caminhos. Assim como você pode dizer, só tem esses 2 candidatos com possibilidade de ganhar, então eu só tenho essas 2 opções. Ou, nossa, essa relação está muito difícil. Só há 2 caminhos, ou fica ou vai embora. Esse curso, esse trabalho. Ou eu estudo ou eu trabalho. Ou isso ou aquilo. Cecília Meirelles tem um livro assim, né? Será que é ela mesma? Ai. Pode ter sido uma gafe, mas bora. Essa mulher tá aí. E se ela tá com pressa, se ela tá numa situação de perigo,
se ela está com medo, se qualquer coisa na experiência dela agora está pedindo para ela tomar uma decisão rápida, provavelmente ela vai ser como a gente e ela vai considerar só que ela tem esses 3 caminhos mesmo. Agora, se ela tiver tempo, se ela tiver paz, um mínimo de paz, ou um mínimo de loucura, de quem não se importa com a correria do ao redor, ela pode ficar aí nessa encruzilhada e perceber que ela tem um infinito de possibilidades. Vocês estão vendo ali no fundo aquela coluna, é uma espécie de coluna de árvores, uma colina de árvores. E lá no fundo tem também uns Alpes, sei lá, frios. Pode ser que seja um lago ali à frente também, não sei. Há muitas opções. Em lugar de optar por repisar os caminhos que a maioria já fez, ela pode começar uma trilha nova, que vai dar muito mais trabalho, vai exigir muito mais paciência. Talvez ela não consiga cumprir com o prazo de chegar a tempo em algum lugar, para algum compromisso, mas enfim. Será que o fato de ser mais difícil, mais trabalhoso considerar outras possibilidades, a multiplicidade de visões e pontos de vista, será que é justificativa para a gente não olhar, desconsiderar? Olhar para essa imagem e simplesmente dizer, definitivo, só há 2 caminhos, ou 3. Para onde a gente vai com tanta pressa? Com tanta pressa que justifique decisões tomadas assim, ou por manada, ou por uma lógica mínima, rápida, que resolve o problema e simplesmente segue em frente. E se eu quiser ficar um pouco mais com o problema? E se eu não quiser a solução mais convenientemente rápida para o meu propósito? Ou aquela que convenientemente me une a um bando que vai me acolher, seja da esquerda ou da direita, ou que volta atrás? E se eu quiser mais? E se eu quiser contemplar a multiplicidade de caminhos possíveis? Como eu dizia, talvez toda questão que a princípio a gente divide em 2 ou 3 lados, na verdade caiba dentro infinitos, é só olhar com mais atenção. A própria questão política, que hoje eu acredito que é um dos motivos que vai, enfim, levar ao nosso próximo grande extermínio, né, de pessoas no mundo, se é que já não está levando há muito tempo. Essa questão política, num olhar superficial, eu consigo mesmo enxergar que há 2 grandes blocos, né? No Brasil, a esquerda e a direita políticas, no mundo, sei lá, os novos formatos de imperialismo e os países democráticos, supostamente democráticos, enfim. Mas se eu olhar fundo e se eu me permitir olhar de dentro, sem tanto preconceito, sem medo do contágio, né, de quem está lá do outro lado, talvez eu consiga perceber que a esquerda não é composta só de um tipo de gente, só de militantes fantasiosos por um mundo comunista. Talvez haja ali pessoas apenas mais afeitas a abrir-se para as novidades do que alguém mais conservador das tradições e que poderia estar lá na direita junto com pessoas que não são tão conservadoras nos costumes assim, mas que se identificam com a ideia de tomar cuidado com as mudanças que a gente aceita ou, de certa forma, identificam-se com uma ideia liberal de economia, enfim. Haverão ali também à direita religiões específicas, com visões de mundo específicas, e à esquerda também. São grupos heterogêneos, múltiplos. E por mais que o nosso olhar apressado, raivoso, querendo rapidamente definir quem está no time de quem para a gente poder entrar logo na guerra, por mais que o nosso olhar queira isso, não deixa de ser verdade. O fato de que aprofundando em toda questão, pelo menos toda questão e situação que eu conheci até hoje,
essa dualidade simples, esse preto no branco, ele se dissolve em muitas cores. E se você tem dúvida, eu vou te convidar a se sentar com alguém que pensa diferente. E numa conversa de pelo menos 1 hora, eu te desafio a não encontrar nenhum ponto em comum entre você e essa pessoa. Acredito que você vai encontrar. Pode não ser entre você e ela, mas grandes são as chances de que você encontre algo muito diferente. Nossa, eu achei que essa pessoa era assim, essa coisa chapada, essa visão dual que colocava ela ali como meu oposto, mas olha, talvez não seja tão oposto assim. Porque é aí que tá. O mais bonito da lente dos olhos humanos, né, essa ideia do viés, da perspectiva, é a nossa habilidade de passear desde uma visão muito preto no branco dual que separa amigos de inimigos, bons de maus, e caminhar por esse espectro, ir percebendo cada vez menos divisões e cada vez mais fios que unem, até chegar a uma perspectiva plural, em que cada ser humano, qual que seria o mais oposto a essa coisa dual, né? Que só existe o lado dos bons e o lado dos maus, divide a humanidade em dois. A visão mais oposta disso seria aquela que vê que cada ser humano é único, único, na sua forma de compreender o mundo, ver a si mesmo e ver as relações e lidar com elas. Ah, Elisa, mas não dá para ficar vendo o lado de cada um. É como a moça na encruzilhada, percebe? Ela pode tomar uma decisão econômica rápida, pelos caminhos já pisados, ou ela pode explorar o ambiente, descobrir outros caminhos e outras possibilidades. Talvez a questão seja o tempo, né? A economia do tempo. Ai, tempo é valioso. Será que eu quero gastar o meu tempo com isso? Varia de pessoa a pessoa. Eu gosto. Tanto gosto que eu venho trazer para vocês hoje, então, aquilo que eu gostaria que ficasse. Aquilo que eu gostaria muito que as pessoas ao meu redor soubessem sobre mim, que as pessoas, numa visão bem pretensiosa, né, o que eu queria deixar de legado para a humanidade, e o legado nem é meu, né, o tarô, ele é um legado coletivo, ocidental, e oriental também, na sua origem. Então não é um legado exatamente meu, né, só estou dando aqui o meu aval para essa ferramenta tantas vezes mal vista, mal entendida, né, apropriada aí por charlatães de todos os tipos para tirar dinheiro de gente crédula, incauta e sofrendo muitas vezes. Mas o tarô é muito mais. Ele pode ser muito mais. Ele pode ser, como é, arte. Arte pura, arte humana. Ser humano falando de ser humano, de vários infinitos. Mentira, finitos, porque são 78 cartas, mas múltiplos pontos de vista possíveis, né? Então, o tarô, para mim, ele é fundamental em tempos de guerra, porque nos tempos de guerra são esses tempos em que a urgência, o medo, a necessidade de decisões rápidas e mais assertivas possível, e por isso, né, a gente vai evitar novidades, vai ficar repisando caminhos já conhecidos, direita, esquerda, bom e mal, enfim. Esses tempos são os tempos de hoje, né? Nós vivemos tempos de guerra. E quem duvidar, é só perceber. Não vou nem falar da natureza dos nossos noticiários. Perceba a natureza das relações humanas, como está cada vez menos de negociação, cada vez mais de dominação e competitividade. E o pior, cada vez mais eu vejo pessoas sem ferramentas para viver de outro jeito, achando que só há esses dois caminhos, como a moça na encruzilhada. Então, para mim, o tarô é essa linguagem que exercita a minha visão, exercita a lente dos meus olhos, me ajuda a desemperrá-la, né? Desenferrujá-la dessa posição fixa de ver o mundo através da dualidade, do preto no branco, do é ou não é,
ou tá comigo ou não tá. O tarô vai me ajudando a perceber que, olha, no mínimo há 22 formas amplas de ser e estar no mundo. 22 grandes caminhos, né? Os arcanos maiores. Ainda tem os arcanos menores, que são situações ali do cotidiano, que ajudam a gente a lembrar que existe um modelão, assim, de como o ser humano se comporta no mundo, sabe? A gente não tá tão só e nem é tão inédito quanto pensa. Ao mesmo tempo em que, sim, a nossa visão ela pode ser muito única, originada da nossa história de vida, daquilo que estudamos, aprendemos, da forma como nos relacionamos. Então, o tarô, ao mesmo tempo que tem potencial para nos unir, porque ele pode dizer, olha só, eu tenho aqui várias formas de ser humano no mundo na minha mão. E você passa por elas, assim como todo mundo. Por outro lado, cada ser humano tem o seu jeito muito único de passar por essas formas de ser e estar no mundo, representadas nas cartas. E aí agora eu vou encerrar falando um pouquinho dessa ferramenta. Não sei, né? Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu sou taróloga, outras não, porque eu tenho várias profissões. Eu sou também professora por formação, escritora por vocação e amor, sou programadora também. Eu brinco que sou professora de parte de mãe, programadora de parte de pai e taróloga da parte do meu coração. E eu digo isso por perceber ao longo de, enfim, mais de 11 anos trabalhando na área que a forma única como as pessoas contam suas histórias e vêm buscar soluções para os seus problemas, formas de ver mais expandidas, né, daquilo que elas estão vivendo. E eu faço questão de marcar isso porque o meu tarô, ele dificilmente é aquele tarô divinatório, né, em que você vem para saber do futuro apenas. Eu acho que é um jeito de usar ele aquém do potencial que ele tem, sabe como? Isso de ficar procurando, tá, de que te adianta saber que seu futuro vai ser assim ou assado se você não puder mudá-lo, né? Então a leitura que eu faço é mais uma foto do presente mesmo, em que a gente vai percebendo aí quais são as principais formas de ser e estar no mundo que você está experimentando, e as pessoas ao seu redor, né? Estão experimentando também. E as tendências futuras, aonde isso tende a te levar. É mais por aí. E é aí que eu encontro os nossos arcanos maiores, né? Enquanto aquela visão dual, a visão da guerra, diz que haverão só os mocinhos ou os bandidos em cada situação, no tarô o que a gente percebe é, olha, cada forma de ser e estar no mundo, cada arcano, cada mistério, vai ter seus pontos positivos e negativos. Vai ser mais adequado para um cenário, para lidar com uma determinada pessoa ou situação do que outro. É mais honesto, sabe? Porque, convenhamos, a gente não é a mesma pessoa sempre. A gente não usa a mesma máscara, a mesma face para lidar com todo mundo. E se você falar que usa, no mínimo eu vou dizer que você está vendo a situação de um jeito superficial. Se você se aprofundar em quem você é e nas suas atitudes, nas formas como você age no mundo, se observar mais, você vai ver que você varia. E tem que variar mesmo, né? Imagina você agindo do jeito que você age com seu filho e com seu chefe. Não tem jeito. Então, em lugar de achar que você precisa tomar o seu lugar do lado dos azuis ou dos vermelhos na guerra da vida, talvez você possa pensar que em certos momentos você vai precisar ser como louco e se arriscar sem saber muito o que o caminho te traz, né? E com a intuição pular um abismo. Em outros momentos, o melhor vai ser ser como o mago, né? Que é aquele cara que olha para a vida de um jeito pragmático, olha as ferramentas que tem e tenta fazer dessas ferramentas, desses limões aí, alguma limonada que o valha. Em outras situações, o melhor vai ser calar, silenciar-se em seus mistérios, olhar para dentro de você como a sacerdotisa, buscar o sentido, talvez até pela espiritualidade, quem sabe? Agora, em outros momentos, é a imperatriz que vai viver em você. Seja você homem ou mulher, vai ser o momento de gestar e parir algo novo, nutrir algo criativo. O imperador vai te ajudar a administrar seus ganhos, né, e a fortalecê-los, enfim, a criar uma estrutura administrativa daquilo que você cria no mundo e recebe, né, daquilo que cria. O hierofante vai te ajudar a construir algo sólido e sagrado nessa estrutura que você vai ensinar para outras pessoas.
Em outros momentos, outros vão te ensinar, e você vai ser tal qual é namorado, né? Que tem que ficar ali escolhendo se ele vai para um caminho ou para o outro, daquilo que lhe é ensinado. Ou se ele vai para o caminho do próprio coração. E por aí vai. No caminho a gente ainda vai ter o guerreiro lá no carro, a virgem que doma o leão dos instintos no arcano da força, o eremita que depois de muito viver pega a sua lamparina e vai se recolher com a sua sabedoria para longe e ver em perspectiva ampla tudo o que acontece. A roda da fortuna ensina que muita coisa acontece e não está no nosso controle, né? A morte nos ensina a lidar com os fins e às vezes é uma foice mesmo que você vai ter que usar para finalizar certos períodos, processos, situações e relações. Em outros não. Lembra da Imperatriz? Por aí a gente vai. Ainda tem a temperança, o diabo, a estrela, a luz, o sol, o julgamento. Todas cenas arquetípicas, né, para fazer um carinho aí em Jung, que eu gosto tanto. Cenas que mostram para nós que o ser humano é múltiplo para danar. E que a gente não pode esquecer disso, nem nos momentos de guerra, em que definitivamente, sim, talvez a gente precise escolher um lado, né, por questões logísticas, de organização, de quem vai estar em que lado quando a bomba chegar. Olha que triste. Mas a minha esperança, aquilo que eu queria que fosse lembrado, através da minha voz também, por que não? Mesmo quando eu me for, é que a gente não pode acreditar plenamente, sabe? Que só existem dois lados. Me entenda, a gente pode decidir com convicção. Assim como eu tive que fazer meu papel, né, lá no dia das eleições e escolher um lado ou outro. Ali eu não pude ficar, né, olha aqui, urna, quantas mil possibilidades de caminhos o Brasil poderia tomar, o meu município poderia tomar. Eu não pude fazer isso, a estrutura já está dada. Mas o fato de eu precisar tomar uma decisão ali, preto no branco, com base nessa encruzilhada, não pode me fazer esquecer que essa é uma decisão tomada dessa forma, porque o momento exige. O mundo não é assim. O mundo é múltiplo. E pode parecer bobo, mas para mim faz toda a diferença manter essa consciência, sabe? Saber que em cada momento da vida, sim, eu vou precisar escolher um caminho. Mas é uma escolha. É uma escolha que eu faço. De ser mais profundo ou mais superficial, na quantidade de opções que eu de fato tenho, na quantidade de pontos de vista e perspectiva que de fato poderiam ser abordados para que a gente compreendesse a situação com plenitude, com cada vez mais verdade. Por mais que a gente crie estruturas mentais, científicas para compreender a realidade, ela nunca vai deixar de ser esse caos de infinitas possibilidades, por mais que a gente tenha medo dele, se sinta inseguro frente a ele. Porque se a gente se esquece que ele é múltiplo, sim, no fim das contas, a gente definitivamente se ilude. A gente definitivamente acredita na ilusão de que estamos todos num campo de batalha onde há bons e maus. A gente começa a achar que o ser humano é muito menos complexo do que de fato é. A gente começa a não ver a gente mesmo, nem os outros. Mas sim estruturas, formas, rótulos, caixinhas, que facilitam, talvez, nossas decisões, tornam elas mais rápidas. Mas é isso, economizou tempo para quê? Para se afastar da verdade? Para obedecer um modelo? Sempre que eu posso, eu prefiro investigar os caminhos, ao invés de escolher um ou outro. Que bom que o tarô me ajuda nisso. Se um dia você quiser estudá-lo, eu sugiro que comece pelo livro da Sally Nichols, Jung e o Tarô. Espero que ele te inspire também.
a ver um mundo muito mais plural e colorido, assim como fez e faz comigo. Até a próxima!